O poder de um propósito. Você sabe? Então, eu tenho meditado muito sobre isso, sobre propósito. E aqui eu não estou falando de propósito de vida, eu quero falar sobre o que nós nos propomos diante de Deus. Estava aqui refletindo, já estou refletindo já há uns dias, sobre a oração de Ana, quando pede um filho para o Senhor. Imagina que se você for lá no livro de 1 Samuel, você vai ver lá os detalhes de tudo, né? Se você não leu, leia o capítulo 1. É a história dessa mulher que esperou tanto tempo por um filho. E na lei judaica, com mais de 10 anos, se a mulher não conseguisse dar um filho para o seu marido, ele poderia ter uma segunda esposa para que tivesse filhos, para que a sua descendência, né, fosse garantida, para que pudesse ter descendência. Então Ana estava ali aturando desaforos de Penina, provocações, porque Penina, a Bíblia diz que ela tinha filhos e filhas com Eucana, né, que era o marido de Ana. Aí você imagina só aí, só de colocar no plural, você já imagina, no mínimo ela tinha 2 meninos e duas meninas. E então a Ana já estava nessa luta aí já 15, 19 anos, né, que até ela ter o seu filho, né, que os estudiosos fizeram essa conta, né, dessa estimativa, até que ela tenha o seu primeiro filho, que foi Samuel. Mas o que eu quero falar com você é que nós devemos nos mover por um propósito. Eu estava meditando na minha vida, né, o meu casamento é fruto de um propósito, o meu trabalho, onde eu estou hoje, é fruto de um propósito, e eu sempre lembro da oração que eu fiz ao Senhor e de um posicionamento. Voltando para Ana, Ana falou para o Senhor que se ele atentasse para ela, se ele lembrasse dela para lhe dar um filho, que ela ofereceria ao Senhor, que ela consagraria ao Senhor, que ela entregaria a ele para viver para o Senhor. E foi isso que ela fez. Quando ela desmamou Samuel, ela entregou Samuel ao Senhor para estar ali junto de Eli, servindo na casa de Deus. E veja que a gente pode assim imaginar quantos anos que Ana estava ali orando ao Senhor, pedindo um filho, né? Uma vez no ano eles iam para o templo oferecer seu sacrifício. E se você for pesquisar, essa viagem dava cerca de 3 dias, né? Porque eles iam parando. Era uma região montanhosa, então era um lugar, né, que tinha que andar, era cansativo. Eles iam andando, né, era cansativo, tinha que parar para descansar, comer. E a Bíblia diz que Ana não comia, porque ela chorava e ficava amargurada. E ela foi orar diante do Senhor. A Bíblia diz que não saía palavra de sua boca, que ela tremia os lábios e que o sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada. Mas ela estava ali, ela se posicionou. E a Bíblia diz que ela se derramou diante do Senhor. E ela fez um voto, um posicionamento. Então nós precisamos ter um posicionamento diante do Senhor, nos mover por propósito. Não é impor, não é determinar para Deus o que ele tem que fazer. Porque a Ana, ela colocou um si na oração dela. Se te atentares para mim. Em outras palavras, se for da tua vontade. Mas ela fez um voto. Naquele dia ela orou diferente, ela se posicionou. O que nós precisamos é nos posicionar diante do Senhor, nos mover através de um propósito. E quem vai fazer isso na nossa vida é o Espírito Santo que vai nos mover. Eu olhando para trás na minha vida, vou ver que várias vezes que eu fiz essas orações, não veio de mim mesma. No meu interior, o Espírito Santo me moveu a isso. E hoje eu quero te convidar para isso. Tenha um posicionamento na sua vida cristã, não ande de qualquer jeito, tenha uma direção. É certo que o nosso direcionamento é a Bíblia, sim, mas Deus vai nos levar a fazer propósitos e posicionamentos, porque às vezes você já está orando por uma coisa há tanto tempo, da mesma maneira. E qual é o objetivo dessa oração? A Ana, ela quis um filho para glorificar o nome do Senhor. A Ana queria gerar. E ao mesmo tempo que ela pediu o filho para o Senhor, ela já estava entregando. Ela estava ofertando aquilo que ela nem tinha ainda, o que ela tanto queria. E ela já estava entregando ao Senhor. Então, Ana queria um filho para a glória de Deus. E você tem pedido o que a Deus? Como você tem pedido? Para quê? É para a glória de Deus? É para responder uma afronta?
Ana, em sua oração, em nenhum momento ela cita Penina. Em nenhum momento ela fala, Senhor, me dá esse filho porque Penina está me provocando. Para mostrar que eu também posso gerar. Não, não. Ela falou do problema dela, para quem poderia resolver. E ela teve um posicionamento. Ana fez um voto ao Senhor. E não foi um voto de tolo. Ela fez um voto e cumpriu. Porque se você for avançando no livro de 1 Samuel, você vai ver que ela entregou ao Senhor. E ela ia lá no templo, de ano a ano, ver como estava Samuel, levava a túnica dele, media a roupinha dele conforme ele ia crescendo. E o Senhor deu mais filhos para Ana, muitos outros. Acho que foram mais 5, se eu não me engano. Então, eu quero te desafiar hoje, te encorajar, na verdade, né? E para que você começa hoje a ter um posicionamento, a ter um propósito, um direcionamento na sua vida. Talvez você esteja muito perdido. Você ora, você fala, você reclama, murmura, que às vezes nem oração não é, né? É murmuração, é uma repetição apenas. Mas hoje eu te desafio para você derramar seu coração diante do Senhor e dar ouvido, ser direcionado pelo Espírito Santo para fazer uma oração, que você se posicione numa direção. Mas para isso você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa conhecer mais e mais de Deus, que Ele vai te direcionar, porque o Espírito Santo fala conosco. Mas nós precisamos estar ligados para ouvir. Se posicione. Talvez hoje você precise mudar a sua oração. Talvez você precise. Está do mesmo jeito, do mesmo jeito. E qual é o propósito do que você está pedindo? Que Deus sonda nosso coração. E Ele vai te dar aquilo que for a vontade dEle para a glória dEle. Se você tem pedido algo que não seja para a glória dEle, Ele não vai dar. Talvez você precise mudar hoje a sua oração. Você precisa de um posicionamento. Talvez, quem sabe, até fazer um voto ao Senhor. Mas faça de coração. Porque voto de tolo não adianta. Ana não fez voto de tolo. Ana fez o voto e cumpriu. Tá bom? Quero deixar essa palavra para você no dia de hoje e que o Senhor te abençoe. O Espírito Santo te dirige, tá bom? Um grande beijo e a paz do Senhor.